Por que que o nazismo é de direita? Primeiro, é importante já falar no começo do vídeo que o nazismo, sem dúvidas, foi um movimento de extrema direita. Tá? Isso não condena a direita, porém condena condena a ignorância, né? De quem pensa que não é assim. Porque isso é consensualmente, academicamente falando, são consensos. Todos os, não todos, né? Mas as pessoas mais relevantes da história, da sociologia, da ciência política qualificam dessa forma. E não porque as pessoas são de esquerda, mas é a mesma coisa que a gente pensar daqui a 20 anos que o Bolsonaro não era um cara de direita, só porque ele é um bosta. Como Hitler é um bosta, todo mundo fica empurrando o filho feio pro outro, né? Mas aqui cabe a definição técnica, né? E não uma opinião política, tá? Então, assim, do mesmo jeito que existe os totalitarismos de esquerda, né, como é o caso da União Soviética, existiu também a extrema-direita totalitarista com Adolf Hitler. Enfim, vamos pensar um pouco aqui na história. É importante saber disso porque as pessoas na internet, e essa é uma discussão exclusivamente de internet, mas tantas pessoas que acreditam nisso, quanto as que não acreditam nisso, defendem algumas coisas erradas. Então eu vou falar um pouco para ajudar, né, o debate, para ensinar as pessoas que acham que nazismo é de esquerda, que é um absurdo. O Bolsonaro já falou algumas coisas, porque o partido é socialista, então é de esquerda e tal. Mas enfim, vamos começar o vídeo, né? Primeira definição, a gente vai pensar então a definição do partido, né? Que é esse nacional-socialismo alemão. Qual é que é? Nacional, Nacionalsozialisme Deutsche Arbeiterpartei, que é o NASDAP. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Qual é a questão disso aí? Eles têm um pensamento socialista no começo do partido e eles têm um pensamento também nacionalista do que seria esse povo alemão. Né? O Hitler, no livro A Minha Luta, que eu trago de vez em quando aqui, né? Ele vai falar sobre o quão nacionalista ele é realmente. Né? E ele vai falar principalmente por causa do pan-germanismo, que é a ideia de que o povo alemão tem como direito a Europa, como de forma nacionalista mesmo, eles têm um direito natural ao poder, aos territórios geográficos mesmo. E aí o Hitler vai falar como que foi ruim a Tratado de Versalhes para ele, etc. Então, assim, o Hitler, no livro dele, o tempo inteiro, um livro autobiográfico, na primeira parte. Na segunda parte foi escrito pelo biógrafo dele, tá? Ele escreve depois que ele vai para a prisão, por causa do golpe de 1924, golpe da cervejaria, mas enfim. Então essa é a parte nacionalista. Eles se identificam como um povo nacional e eles são exclusivamente aquele povo ali, aquela raça, eles têm o direito à nação, ok? É porque é importante esse pensamento. Agora, por que eles são socialistas? Eu já falei um pouco nisso sobre na minha sequência de vídeos, né? Sobre direita e esquerda. Eu até vou colocar aqui para vocês verem de novo, caso vocês não tenham visto, mas é uma sequência muito boa para vocês entenderem a discussão do que é direita e esquerda, para vocês não acharem que eu estou tirando isso de qualquer lugar, tá? Enfim, o socialismo ele era uma expressão muito forte e que vários grupos, tanto de direita quanto de esquerda, lutavam para buscar eles. O exemplo que eu dou, inclusive, no vídeo O que é Fascismo, que eu também indico vocês de ver, eu tenho 2 vídeos sobre o que é fascismo, né? É de que existiam socialistas de direita, existiam socialistas de esquerda. Do mesmo jeito que existia na Itália um movimento chamado gramscismo de direita. Um gramscismo, Antônio Gramsci, que é um autor marxista, e as pessoas de direita usando o Gramsci como autor principal. Do mesmo jeito existiu a direita sindicalista na Alemanha e na Itália também.
Então, assim, esses termos, eles não comunicam muito bem. O que comunica mesmo é a ideia. Então, o que importa não é o termo, é a ideia, ok? O que continuou, agora eu vou continuar um pouco da história, né? O porquê que aconteceu algumas coisas, né? Teve a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu, Tratado de Versalhes, hiperinflação e etc. Né? Existiu, nessa época, um grupo, vários grupos, na verdade, paramilitares, eram antigos militares da Primeira Guerra Mundial que não conseguiam emprego ou que queriam continuar sendo militares. É como se fosse uma milícia mesmo, né? Que são ex-militares ou não militares armados. E eles tinham um grande grupo, realmente um grande grupo. Né? Na época, em 1927, eles já tinham... Não, 1927 não, 1923, bem antes. Eles já tinham mais de 250 mil pessoas. Isso, e na década de 30 eles já eram mais de 1 milhão. Então, esse grupo, né, chamado Freikorps, são essa milícia que apareceu na Alemanha e com pessoas igual. Agora eu vou ler. Ah, tem uns caras cara aqui que não tem nem como. O Himmler. O Himmler era do Freikorps, o Fromm era do Freikorps, o Strasser, que vai ser a estrela do vídeo de hoje, também fazia parte. O futuro general da SA, que eu não coloquei aqui, mas devia ter colocado, porque eu lembro disso. Krom, alguma coisa assim. Também era da SA, tá? Então, assim, também era da Freikorps, né? Então eram grupos muito fortes, tá? Eles tentaram um golpe de 20, tá? Que é, que é um golpe que deu errado, porque ele não teve realmente apoio popular, ele era um golpe elitizado, por mais que tivessem pessoas participantes da esquerda ali, tinha tanto da esquerda quanto da direita, mas os líderes sindicais, as pessoas, o próprio povo trabalhador alemão não foi a favor desse golpe, foi um golpe muito elitista e esse foi um dos motivos de não ter dado certo, porque não tinha apoio, né? Enfim, a estrela do vídeo, como eu disse, é o Strasser. O Strasser, sim, era o cara de esquerda e ele estava no partido nazista. Ele e o Hitler, eles brigavam muito por essa questão. Porque o Hitler queria ir mais para o nacionalismo dentro do partido e o Strasser queria mais para o socialismo. Ele propunha, e é literalmente isso que ele propunha, um anticapitalismo socialista nacionalista, que é uma coisa completamente nova, é totalmente dele, porque esses termos são contraditórios. Então é uma coisa que significa o quê? Significa que ele não era contra o capitalismo como a gente pensa hoje, que é o capitalismo liberal, né? Ele era contra o capitalismo judeu. Para ele, o capitalismo devia continuar, mas sem os judeus. Só que naquela época ali, tanto é que esse próprio termo ele é abandonado pelos nazistas nas décadas seguintes, eles deixaram de usar o termo anticapitalista. Eles passaram a usar anticapitalismo judeu, porque eles eram a favor do capitalismo industrial, como chamava na época. Né? Então eles não eram anticapitalistas, eles só não queriam o que os judeus tinham, que é a apropriação de dinheiro, a acumulação de riqueza, etc. O Strasser, inclusive, em 1929, ele propõe a distribuição de renda a partir de imposto, etc. E o Hitler é contra. Então, essa que é a grande sacada. Existia uma parte mais à esquerda do partido, antes do Hitler tomar o poder, que ele só toma o poder em 1933, essa ala esquerdista do partido nazista, ela foi varrida para fora. E o partido foi cada vez mais ficando de direita antes de chegar no poder. Tanto é que o Strasser ele é substituído por um cara que talvez você deva ter ouvido falar, um tal de Goebbels. Né? Em 1932, o Strasser, junto com o pessoal que seguia ele, né? Ele saiu do partido em 32. Em 33 o Hitler toma o poder. Em 34 o Hitler começa a perseguir os inimigos políticos. E o Strasser é um desses que morre em 1934
Noite das Longas Facas, né? Então, assim, e detalhe, isso é até uma coisa que eu queria mencionar aqui. Dois autores diferentes falando a mesma coisa. O primeiro é um cara que ele é biógrafo do Hitler, que é o Ian Kershon, no livro chamado Hitler. Ele fala que os primeiros perseguidos políticos do Hitler foram os socialistas à esquerda e os socialistas democratas ao centro-esquerda. Então, ele já vai mostrando que a direita foi só posteriormente perseguida, porque na verdade o nazismo começou a perseguir tudo que não era nazista. Mas os primeiros foram os judeus, os socialistas e os sociais-democratas. Né? E o Richard J. Evans fala a mesma coisa. Ele fala exatamente a mesma coisa. Sociais-democratas e os socialistas foram os primeiros a serem perseguidos depois que o Hitler toma o poder. Né? Outra citação que eu quero trazer aqui é de um cara chamado Lionel Richard, não Lionel Rich, que ele falando sobre o nazismo ser de direita. Abre aspas. Em nada se distinguia o nazismo, em nada se distinguia das múltiplas seitas e associações de direita que proliferavam em toda a Alemanha. Isso é a citação do livro A República de Weimar. Então, assim, a internet acha que tudo é opinião e tal. Não, as análises são feitas de forma objetiva nesse caso e tal. A história, durante toda a história, foi tratado como extrema-direita ou nazismo, tá? Que não quer dizer que não existe extrema-esquerda, que também é horrível e tal. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sempre quis fazer esse vídeo, né? Mas também para vocês entenderem que as coisas não são mera opinião, não. Não é a sua opinião contra a minha opinião. As coisas realmente acontecem de fato. Do mesmo jeito que o Lula, por exemplo, é um cara de esquerda, o Bolsonaro é um cara de direita e tal. Dentro do centro você vai ter uma discussão um pouco mais sutil do que é esquerda e o que é direita. Mas em relação ao nazismo, em relação à União Soviética, são coisas que não são discutíveis. Existe de um lado o estudo e o outro lado a ignorância, apenas. Tá? E eu falei aquela outra, no começo do vídeo, a questão do nacionalismo, é porque na época se diferenciava a esquerda e a direita a esquerda era socialista e a direita nacionalista. Tá? O Richard Over faz essa distinção no livro dele, chamando a extrema esquerda de socialista ou marxista e a extrema direita de nacionalista. Existia na época também, e depois de passar de algum tempo também existiu essa distinção, que o nacionalismo, por ser excludente, ou seja, juntar algumas pessoas, né, é uma questão de direita. Eu trago isso, inclusive, naquele meu outro vídeo. E o inclusivismo, uma questão de esquerda. Do mesmo jeito que o nacionalismo é uma questão de direita e o internacionalismo é uma questão de esquerda. E isso não é uma coisa que aconteceu por pouco tempo, né? A discussão do Marx, por exemplo, já era de uma internacionalização. Os nazistas, eles não acreditavam na igualdade de todos. Os judeus eram piores, os ciganos eram piores, né? E os alemães eram não só melhores, mas eles tinham direito, né, de raça por algumas coisas e tal. Eles não dividiam, por exemplo, entre proletariado e burguesia, né, uma questão social, as pessoas. Né? Para eles, não. As pessoas naturalmente eram diferentes. E no socialismo, por exemplo, não é assim. No socialismo que difere essas questões. Todo mundo é igual, mas a sociedade divide as pessoas, né? A sociedade através da economia e tal. Então, assim, existe uma diferença enorme entre o socialismo e o nazismo. Essa é só uma delas. Tá? Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Estado grande e Estado pequeno não são definidores de esquerda e direita. O Estado nazista ele era interventor, sim. Eles tinham essa crítica ao liberalismo, mas isso não é definidor de esquerda e direita, porque os ditadores brasileiros, na ditadura militar, também eram muito intervencionistas e eram de direita, né?
E naquela época ali, especificamente, depois da década de 30, né? Depois do... já tá cansativo, né? 15 minutos. Depois da crise de 29, ser liberal saiu da moda. Tanto é que o menino lá do fascismo, o menino Mussolini, ele vai chegar e falar durante muito tempo que ele discursos liberais, e depois disso ele muda muito o discurso para um discurso antiliberal também. Né? Já falei sobre o Mussolini e eu vou sempre indicar, vejam os vídeos anteriores também, que você vai ver que você vai agregar muito conhecimento nessa causa específica. Vídeos de direita e de esquerda aqui no canal, o que é fascismo também. Eu tenho um vídeo também já contando um pouco da história do nazismo e as armas, mas é um vídeo de história. E leiam, porque a gente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.